Vejo no futuro a criação de startups de sepultamento. Se 600 mil vidas não forem importantes, como justificar tanto isolamento? Famílias sem ter o que comer e como sensibilizá-las se todo dia dá meio-dia dentro de casa? Genocida sim. Pode me processar que eu digo de novo. Vocês acham que podem tudo. Só não vale me chamar de mentiroso. Queremos é o direito à vida, acima de todos. 500 anos de escravidão não coube justificar, ao menos agora hashtag todas as vidas importam, mas só a nossa continua a aceitar. Enquanto recito esse poema, sei que tem um irmão por sua perda a chorar. Fizeram-nos refém desse modelo de educação. Nenhum chip com internet foi possível dar ao aluno quanto à omissão, enquanto para seus impostos a igreja obteve perdão. Não sei o que fizemos para merecer tanto ódio gratuito e desgosto, e ainda reclamam ao nos verem nas ruas e praças pedindo muito abaixo do pouco. A violência só gera violência, já dizia a manhinha. Talvez ela nunca tenha notado que mais da metade do seu suado salário fica no mercado. Ela se orgulha em reafirmar que nenhum dos 4 filhos nunca passaram fome, mas a minha revolta é ter adquirido estudo suficiente para entender o quanto o Estado a consome. Dá trabalho comprar um saco de cimento, dá trabalho comprar 2 cebolas. O sofrimento adoece e não há vacina que dê jeito. São tantos anos sobrevivendo que morrer lutando não é mais símbolo de medo. A palavra preta periférica se reinventa com o passar do tempo, se alimenta com o correr da vida e se inquieta com o peso das horas. Entre o corte da espada e o perfume da rosa, sem menção honrosa, sem massagem, um corpo preto em ascensão precisa falar. A história aqui é contada e recontada a partir da perspectiva de quem conhece a própria pele e a rua que lhe criou, a rua que lhe pariu. Kelvin Santos é o nosso segundo convidado. Neste episódio, vamos embarcar em uma experiência poética potencialmente filosófica e viva, o âmago da literatura preta. Kelvin é conhecido também por Kelvin Fock, entre as ruas de Salvador. Natural da capital baiana, é filho de Dona Eunice, é poeta, professor de língua portuguesa, redação e literatura e ativista na luta em defesa dos corpos pretos. É um inquestionável escritor dos afetos, um literato nato. Estejamos de braços abertos, ouvidos atentos e visão calibrada para os próximos instantes. Acomode-se, ouvinte. Seja bem-vindo, Kelvin. A casa é sua. Muito obrigado, Breno. Saiba que é uma satisfação imensa estar aqui também com você nesse trabalho que está lindíssimo, construído aí por tantas mãos, por tantas pessoas que estão aí dia a dia nas nossas vivências, nos territórios urbanos aí de Salvador e Bahia fora. Como vocês puderam observar, Breno aí leu quase o meu currículo inteiro. Meu nome é Kelvin Santos, mais conhecido por entre as ruas de Salvador como Kelvin Fock. Tenho 25 anos, sou artista da palavra, como eu gosto de me apresentar, né, para as pessoas. Hoje sou uma pessoa que trabalha intensamente com a escrita, então por assim gosto de ser reconhecido, né, como artista da palavra. Eu acho que a palavra ela se faz desde o princípio, seja na religião, seja no nosso dia a dia. Tem até uma passagem bem bacana, assim, do Antigo Testamento, apesar de não ser católico, evangélico, mas eu acho que a gente precisa realmente estudar a palavra em seus diversos sentidos e perspectivas. E tem uma perspectiva religiosa que eu acho bem bacana, né, nessa questão do evangelho, que é a palavra de João, quando João diz que o mundo se fez através da palavra, pois no princípio tudo era verbo. E aí ele fazendo um paradoxo com a ideia de como o mundo foi criado, né? Essa ideia de criação que é vista por várias perspectivas, seja das religiões, né, afro-brasileiras ou as religiões propriamente africanas, seja pelas religiões de outros lugares, de outras geografias. Mas o interessante é que no início tudo era verbo, e o verbo estava voltado para Deus, e o verbo era Deus. Então essa relação da palavra com Deus, com a criação, ela é muito interessante quando eu vou falar de mim para as pessoas, porque eu sempre tive uma relação até um pouco conturbada com Deus, até entender realmente o que é ser um Deus, o que é um Deus e qual lugar ele deve realmente ocupar na minha vida. E Deus,
para mim, veio em forma de várias pessoas. Em minha família, Deus, foram incríveis e guerreiras mulheres pretas. Eu sou neto de Dona Ivone Chagas e filho de Dona Eunice Maria. Eu pude vivenciar a palavra se fazer nos diários e cadernos das mulheres pretas de minha família, as minhas primeiras inspirações de escrita. E essa é a primeira vez que levo esse relato a público. Mas quando eu percebi o convite de Brenda para fazer parte desse ilustríssimo podcast, eu pude perceber que eu não tinha outra história para contar. Eu acho que tanto a minha avó, que hoje é falecida, quanto manhã, eram dotadas de uma sabedoria ancestral e filosófica. Em seus escritos podia-se ler poesias, parábolas e diversos outros textos reflexivos. Mesmo tudo aquilo aparentemente tendo passado desapercebidos para elas, e diversas vezes até ocultado, academicamente elas cursaram apenas o ensino fundamental. Intelectualmente, elas calçaram uma geração, e eu sou essa geração. Kelvin Fock. A literatura, para mim, é um reflexo da sociedade. Para mim, não, né? Eu acho que a melhor definição, realmente, de literatura, não só para mim, mas para toda essa sociedade e todos os estudiosos, ela é o reflexo da sociedade, né? Ela contempla ali o tempo, o espaço, a cultura, a história e inclusive outros modos também. A literatura ela pode ser tanto oral quanto escrita e por isso talvez o conceito de artista da palavra seja tão forte na contemporaneidade, né? Quando a gente entende que a literatura transcende o seu cânone literário e o papel, a gente passa a entender e tornar acessível essa parte da arte a todos os sujeitos literários. E como eu disse no começo da entrevista, no princípio tudo era verbo. E um dos livros mais antigos do mundo, ele embasa o que trago, né? O verbo nada mais é do que a palavra, e nós hoje sabemos o poder que ela tem, né? Bem como a sua essência. A academia e minhas vivências foram moldando o modo como eu escrevo ao longo do tempo. No início eu falava bastante sobre afeto e as relações interpessoais, eu amava misturar a gastronomia e os folclores em meus textos. E ao passar do tempo, eu tornei meu texto um pouco mais marginal, já clamando ali mudanças, né? Clamando novos desafios e pedindo realmente respeito, falando de minhas dores enquanto preto, enquanto um sujeito LGBTQIA+. Então hoje eu misturo tudo isso no meu texto erótico, né? Que é o texto realmente hoje que tem uma maior preferência de escrita, tenho performado bastante nos chuveiros em casa. Então tenho falado bastante hoje sobre os textos eróticos. Então eu performo isso durante a noite, enquanto bebo, eu tô em casa ali sozinho, à meia luz, né? Porque eu acho que quando eu estou só, é um ambiente mais propício para que floresçam novas letras e inspirações, assim. E, inclusive, essas inspirações surgem do caos, assim, do dia a dia, né? Dos corpos ali sofrendo, não romantizando, mas sim a arte se fazendo presente junto com aquela dor, né? A arte é vida, né? A arte é Fico muito empolgado falando sobre literatura. Eu podia passar horas comentando sobre isso. Mais uma vez falando aqui sobre os artistas da palavra, que aí incluem os poetas, os redatores, os escritores, de forma em geral, e todas as pessoas que atuam com a palavra, seja ela de forma oral, verbal, visual, mas que tem na essência a escrita, né? A formação realmente ali de uma grafia, a fim de trazer realmente uma realidade a qual a gente às vezes precisa expor e materializar as minhas percepções, sensações. Eu acho que foi um processo assim bem interessante no sentido da palavra que é sonhos. Eu comecei a escrever através de sonhos. Eu gostava bastante dessa relação que a minha família tem com os sonhos, porque eles trazem muita interpretação e por vezes é uma interpretação filosófica, eles têm até respostas para os próprios sonhos, né? Eu acho isso bacana, essa construção cultural, familiar. E imagino que isso deve ser comum também a outras famílias, né? Independente se não for um sonho, pode ser um outro assunto, né? Pode ser um assunto que só a sua família passa ali a especialidade da palavra, né? Então, eu acho que sonhos hoje, na verdade, representa o modo como eu comecei a escrever, interpretar as visões que eu tinha, materializar isso em forma de diário, de poesias, de poemas. E os poemas, muitas vezes, não diziam o que as pessoas esperavam que o poema dissesse, mas dizia muito sobre mim, sobre quem estava escrevendo, porque ainda hoje, quando eu olho aquilo que eu escrevi há 4, 5 anos atrás, eu ainda tenho a mesma sensação de que realmente eu estava no caminho certo, estava falando sobre coisas que me afligiam, né? Porque
as minhas percepções também versam sobre as minhas dores enquanto homem preto, de classe baixa, de morador de periferia, e sou nascido e criado ali no bairro de Castelo Branco, do Avelar. Então, as dores, né, do meu seio familiar, principalmente por questões assim de desarmonia, que foi algo realmente que foi uma parada assim meio traumática realmente na minha vida, sabe? Foi essa parada de desarmonia. Então eu acabo sendo um pouco mais introspectivo dentro da minha casa, mas não me exonero de responsabilidade, de assumir um compromisso, de assumir uma responsabilidade realmente com o outro, com o meu seio familiar, com minha mãe, principalmente, né? Que é uma pessoa realmente que eu admiro como pessoa também, pela história de vida, pela garra. Nossa, as mulheres da minha família é maravilhosa, assim, realmente. E materializar essas dores através da escrita foi um processo bem terapêutico por vezes também, porque nossa senhora, era muito gostoso eu sonhar com algo, acordar chorando, porque até hoje eu sou assim, sou chorão, sou uma manteiga derretida. Então, eu acordar realmente ali e começar a escrever o que eu vivi em um sonho era pra mim, assim, às vezes, um alívio. Eu tirava realmente do peito uma dor, assim, um processo meio traumático daquele momento e colocava no papel. E muitas vezes não queria nem olhar, nem ver o que eu tinha escrito lá. Me recusava realmente a voltar naquele texto. E fiz isso por muito tempo, até eu conhecer o coletivo Pé Descalço, né? O coletivo Pé Descalço eu acho que foi meu maior pontapé de vida. Eu conheci o coletivo Pé Descalço em 2017, um momento bem peculiar, assim, de minha vida. Eu era uma pessoa que estava começando a me entender enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto que eu queria realmente para a vida. Escrevia muita coisa e tudo muito guardado, sem as pessoas saberem, sem eu divulgar, sem esse compromisso, sabe, em expor realmente, em saber que eu posso ser uma representatividade para uma parcela de pessoas, né, para quem me rodeia. Então, o coletivo Pé Descalço foi algo que me impôs assim uma vontade de colocar para fora realmente o que eu queria falar sobre política, sobre os descasos que a gente vê aí diariamente em nossa sociedade, dos nossos governantes, essa roubalheira, essa politicagem suja realmente que continua sempre matando os pretos, oprimindo quem tá na favela, e aí a gente que tá pobre continua cada vez mais pobre, né? E os ricos estão lá cada vez mais ricos. Então o coletivo Pé Descalço veio com essa vibe realmente de me fazer falar sobre esses lugares. A gente ia para debates, éramos convidados por escolas muitas vezes da rede privada de educação, outros espaços também que nos abriam as portas, os ônibus, que foi assim um divisor de água na minha vida realmente. Eu acho que quando eu fui poeta de Buzu, realmente ali eu consegui ver o que os meus irmãos estavam vendo, sabe? Porque a gente vive na favela, mas a gente às vezes não tem acesso a tantas informações, ou pelo menos aquelas informações, aqueles entendimentos. Às vezes precisa realmente de alguém que nos aconselhe, um livro chegar ali para que uma pessoa possa mediar. Nem sempre o professor precisa ter esse papel, né? Eu digo realmente enquanto profissional. Eu acho que nem sempre o professor precisa ter esse papel de mediar ali o conhecimento, mas eu acho que devem haver pessoas que façam isso também para que o conhecimento e a proteção por entre nós também se amplie, porque, poxa, a gente vive uma sociedade hoje totalmente que oprime realmente a juventude negra de Salvador. Então você vê festas de rua sendo proibidas, você vê as leis sempre favorecendo os espaços privados, as escolas ali por vezes sem ter como matricular o garoto, porque a escola mais próxima fica a 3 quilômetros e ali já gera mais um custo, porque andar de ônibus também custa caro em Salvador. Então assim a gente foi passando por passeatas, manifestações, eu fui me expandindo politicamente, né? Consequentemente me tornei esse sujeito que eu já era, né? Porque todos nós somos sujeitos políticos. Então se a gente está na sociedade, a gente pode até ter uma participação um pouco mais ativa do que outras pessoas, mas isso não nos torna menos políticos do que as outras. O coletivo Pé Descalço me possibilitou falar sobre minha sexualidade, falar enquanto homem preto, porque era um processo também um pouco doloroso. Eu vinha de um esteio familiar em que a violência, as drogas estavam por vezes ali inclusas, então a gente precisava lidar com aquilo, e a melhor forma de você lidar com esse tipo de problema não é você se tornando inimigo dela, mas sim um aliado, porque um problema ele precisa de uma solução, e a solução às vezes não é se afastar, não é você oprimir ou julgar quem tá na correria, porque realmente a gente sabe que historicamente o lado de cá sempre
sempre fui o lado mais fraco, mas isso não quer dizer que não temos capacidade, que não temos inteligência. O nosso histórico é de inteligência, é de afeto, é de carinho, é de realmente cultuar ali o irmão, de viver nesse espírito de quilombo, mas hoje em dia, infelizmente, a nossa sociedade não está mais do jeito que está. Então era difícil falar sobre a minha sexualidade, mas aí foi uma porta que me abriu para eu conseguir me expor é o que eu estava sentindo, e outras pessoas se conectavam, chegavam até mim, perguntavam: nossa, você é do coletivo Pé Descalço. E assim, eu acabei conheci o Breno, conheci o Samuel, Vitória, a Aline, tantos outros que passaram também pelo coletivo, a Maria, nossa senhora. Muita gente boa, assim, muitos poetas, muitos jovens que acreditavam realmente que essa sociedade, ela tem jeito, tem solução, e a solução, ela vai vir também de uma forma artística, né? A arte vai vir para salvar. Vai vir, não, né? Já veio e vem há muito tempo, mas ela vai continuar a vir com muito mais força. 2022 está aí, a oportunidade para nós fazermos isso tudo acontecer de uma forma diferente, né? Nós vimos que os últimos anos não foram fáceis, mais de 600 mil mortos nesse país, e isso não pode ser deixado à parte, né? Esse deve ser um número que deve ser sempre lembrado. Eu acho que, inclusive, os nossos representantes, digo de forma privada, de forma pública, eu acho que deveria também criar aí um museu realmente que valorizasse, que falasse dessas vidas que se foram realmente no meio dessa pandemia aí que deixou milhares de pessoas, a pobreza mesmo, as mínguas. Porque se o Estado, que é desigual, já não chegava nas favelas, nos lugares, nesse momento ele também não chegou. O meu processo de criação também, assim, ele é muito peculiar, porque eu falo bastante sozinho. Eu converso muito comigo mesmo e falo alto, e se alguém estiver do lado, por vezes as pessoas escutam e estão ali me perguntando: o que é que tu tá falando, menino? Tu é doido? Mas sempre eu gosto de experimentar. Eu me sinto sempre naquele lugar de performatividade, que tô performando em frente a um público, em um teatro, nos ônibus. Então, eu crio, a palavra já sai de mim dentro da performance, dentro de cena. Então, isso é bem interessante, assim, porque o meu processo criativo tem esses caminhos, essas nuances. E uma dessas nuances também são as coisas que me afligem, né? Geralmente no meu esteio familiar, meus traumas pessoais, né? Que todos nós temos, e inclusive faço terapia. Que todo mundo precisa, né? E hoje em dia, se a gente não fizer uma terapia, não buscar uma ajuda complementar ali, sozinho, o sujeito demora, né, a prosseguir. Mas assim, o que me inspira hoje realmente são pessoas próximas a mim, como eu falei anteriormente, né? São amigos que vi construir ali vi construir a arte, se expandir junto comigo, e digo isso para a pessoa que está apresentando hoje esse projeto, para Breno, né? Realmente, quando ele escreve qualquer coisa que ele me manda ali no WhatsApp, ali ele me chama de lagarto, né? Então, quando ele chega ali: lagarto, olha aqui que eu escrevi. Aí eu vou lá escutar e digo: poxa, cara, que lindo, que excepcional o modo como você escreve, e me identifico muito, são muitas referências. E ali aquilo me motiva a escrever ainda mais. Tenho minhas amigas também, Victoria, que inclusive também fez parte do coletivo Pé Descalço por muito tempo. Então são pessoas assim que quando escrevem, quando falam, me tocam, meu coração assim fica quentinho realmente. Todo esse conglomerado de Kelvin filho, Kelvin artista, Kelvin professor, ele se deu também por meio da construção de minha espiritualidade. Minha família materna e eu somos praticantes budistas, e para o budismo a educação e a arte é um dos pilares, então é tido como algo essencial. Então, desde pequeno, para além da escola, eu fui instigado a ler, escrever e me apresentar inclusive nas reuniões de palestras que tinham no budismo. Então, consequentemente, isso foi uma das pontes para que eu chegasse até aqui, fortalecendo realmente o meu aprendizado, aguçando a minha curiosidade sobre as coisas, as pessoas e o mundo, né? E mesmo sendo um praticante budista, eu sempre simpatizei com outras correntes de pensamento, como o candomblé. Eu vejo meus pensamentos representados através da filosofia africana, né? No modo como nós, digo nós porque me vejo parte dessa diáspora, né? Enxergamos a vida e nossos irmãos. Esse sentimento de aquilombamento me é fonte de luta e resistência diariamente. Então,
como convivo com essa dualidade, em cada oração tem a força do Nam-myoho Renge-kyo, que é a minha oração do budismo, mas também tem a ancestralidade da diáspora afro-brasileira, né? Então hoje enxergo Deus em cada ser humano, acredito que Deus é fé, é acreditar sobretudo em si mesmo. Se você crê em uma pedra ou numa lâmpada, ali está Deus, né? E é preciso respeito e compreensão nisso. Então hoje nós temos uma cultura ao ódio instaurada em nossa sociedade, e como visto em outros períodos históricos, o caos comumente precede mudanças e revoluções, e sinceramente eu não consigo ver ainda o que está por vir. O futuro ele é incerto, mas se estendermos nossas mãos para trilharmos um caminho em prol de uma educação de qualidade, que valorize a ciência, a arte, a vida, se deixar que valores morais possam interferir nisso, eu acho que certamente teremos um futuro mais digno e justo, sobretudo para os mais vulneráveis, né? Esse realmente é o meu ponto de vista. Momentos difíceis exigem palavras duras, carregadas de dor e protesto. Sim, a minha voz é um protesto. É um grito porque é preciso falar, impor nossa liberdade e reclamar de nossos afetos. Já caminhamos muito, mas ainda falta um bom caminho. E se você me escuta hoje é porque estamos nos movimentando. São inúmeros os nomes dados aos corpos assassinados e que mesmo assim se fazem presente: Marielles, Cláudias, Joaquim, presente, e inúmeros outros que também se foram e ardem na dor dessas inúmeras famílias que mal têm tempo de curar suas cicatrizes. Tenho imenso respeito a todas as pessoas que, assim como eu, lutam por essa causa. Tenho profundo amor por cada preto e preta. Desejo afeto, muita proteção, saúde, prosperidade e todo conhecimento sobre nós e os outros. Se amem. Um abraço do professor. Um muito obrigado a todos que compõem essa produção, meu irmão Breno Silva, e a todos que estão aí, escutando. Até qualquer hora. Tchau, tchau.